cheio do Espírito Santo. Que a Bíblia diz? Não vos embriagueis com vinho. Já respondendo aí, ó. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aí a Bíblia diz assim, ó. Falai, como ser cheio do Espírito Santo? Falai entre vós. Isso aqui responde muita coisa, ó. Isso aqui responde como ser cheio do Espírito Santo. Isso aqui responde como que deve ser a liturgia de um culto. Falai entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, qual que é o louvor que tem que ter no evangelho, no cristianismo? Hinos e cânticos espirituais. Qual que é o hino da igreja, o louvor da igreja, a música da igreja? Hinos e cânticos espirituais. É o que está orientado na palavra de Deus. Como ser cheio do Espírito Santo? Falar entre nós, entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, quando você vai salmodiar a Deus, você pode declarar o seu amor a Deus, louvar a Deus. Você pode simplesmente louvar assim, ó, Jesus Cristo, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. E vai louvando, salmodiando ao Senhor. Você vai sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Muita pergunta aí, né? Vamos lá. Bom, a partir de domingo que vem, né? A partir de domingo que vem, nosso culto aí já vai estar de volta em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pastor, é pecado pintar o cabelo? Isso é sem dúvida, né? A Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Nós temos base para afirmar. A Bíblia diz que nós não devemos tornar um fio de cabelo nem branco nem preto. Ah, meu cabelo está começando a embranquiçar. Aí você vai pintar de preto. É uma mentira. Não deve tornar nem branco nem preto. Quanto mais azul, quanto mais rosa, quanto mais lilás e vice-versa. Então isso é sem sombra de dúvida. Glória a Deus. Maravilha de Deus. Vamos lá, deixa eu ver mais perguntas. Pastora, pode? Não existe nenhuma base bíblica para exercer esse cargo eclesiástico, né? O ministério pastoral para mulheres. Então Deus deu diferentes funções ao homem e à mulher. Não é nem questão de acepção de pessoas. Entendeu? Não é nem questão de acepção de pessoas. Deus outorgou ao homem exercer o cargo eclesiástico de pastor, de dar o ensino. A mulher, ela pode sim pregar o evangelho, fazer a obra de Deus, ser uma missionária, ser uma obreira de valor, uma diaconisa, uma profetisa. Porque existe, a Bíblia fala de mulheres que profetizaram no Novo Testamento, na igreja primitiva, entendeu? Mas você não vai ver mulheres ocupando esses cargos de quê? De ensino, de autoridade eclesiástica. Não é questão de acepção de pessoas, é questão que Deus deu diferentes funções a cada um. Não é a mulher que engravida, o homem não engravida. A mulher engravida, o homem não. Diferentes funções. Entendeu? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aleluia. Energético. Eu tomo energético. Então, não tem nada que falar contra energético, né? Energético é como qualquer remédio que você toma aí, qualquer remédio lícito, qualquer droga lícita que você toma, às vezes tem pessoas que tomam remédio para poder
curar uma dor, uma infecção, uma inflamação. Um energético, às vezes a pessoa está ali desanimada, o corpo está para baixo, ele vai restaurar, repor algumas energias, ativar mais as energias físicas desta pessoa. Então, não vejo problema nenhum. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Bom, a Bíblia diz sobre jogos. A Bíblia diz que o Senhor mudou a sorte de Jó. Não foi a loteria que mudou a sorte de Jó. Não foi os jogos que mudou a sorte de Jó. O Senhor mudou a sorte de Jó. Entendeu? É Deus que muda a sorte, Deus que dá sorte, Deus que abençoa, Deus que honra, Deus que prospera. E claro, a nossa obediência, a nossa fidelidade a Deus vai trazer princípios, né? Resultados de vitória na nossa vida. O que mais? Vamos lá, vamos lá. Glória a Jesus. Bom, o batismo bíblico que se vê, né? O batismo bíblico que se vê é o batismo como o de Jesus, como o de Paulo. Paulo não diz: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, em tudo imitai Cristo. Eu tenho por mim que se Cristo batizou em águas correntes, a igreja, qual que é o maior exemplo da igreja? É Cristo. O maior exemplo da igreja não é Paulo, não é Filipe, não é Timóteo. O maior exemplo da igreja a ser seguido é Cristo. Sim ou não? Então, Cristo batizou nas águas correntes, por que não nós também batizar nas águas correntes? É o mais certo, o mais viável, o mais correto. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Vamos lá. Vamos lá. Irmãos, ficar citando nome de outros pastores aqui, eu vou ter que bloquear, viu? Pastor, o que o senhor acha sobre a picada? Bom, já falei sobre isso, eu não acho nada. Não é do meu legado, do meu conhecimento, da minha área, né? Sou um pastor, sou um profeta de Deus, um vaso de Deus, sou um nada, sou um vaso do Senhor. Se o Senhor tivesse me mostrado qualquer coisa contra, eu seria o primeiro a falar. Deus nunca me mostrou nada a favor e nem contra, então eu não entro nisso. Não estou aqui para falar sobre essa questão, porque Deus nunca me passou nada sobre isso. Entendeu? Não posso nem falar contra e nem a favor. Eu tomei as duas. Estou tranquilo. Peguei agora de novo Covid, veio bem mais leve. Um dia e meio eu já estava melhor. Da primeira vez eu fiquei 10 dias ruim. Então eu não posso falar nem contra nem a favor, porque não é da minha área. Deus nunca me mostrou nada, Deus nunca me falou nada sobre. Eu não tenho conhecimento acerca dessa ciência ou desta medicina para falar sobre isso. Então, assim, acho que a gente tem que ser humilde e ficar cada um no seu lugar, tá? Glória a Deus. Agora, por exemplo, você vai vacinar os seus filhos? Não vou. Não vou. Não vou porque eu percebi que essa doença aí, esse vírus, ele é bem fraco nas crianças, né? Eu peguei 2 vezes com minha esposa. O Miguel estava no nosso meio, né? O Enzo. E assim, não vi esse vírus avançar forte sobre eles. O Miguel mesmo teve só espirro. Eu vi o Miguel só espirrando. Entendeu? Então, assim, não vejo necessidade, né? De vacinar minhas crianças agora, não. Vamos lá. Glória a Deus.
Não teve culto hoje, vai ter no próximo domingo. Tá, irmãos? Próximo domingo vamos estar aí firme na graça, na fé, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui uma que passou aqui. Pastor, como o senhor foi levantado ao pastorado? Começa com obreiro, depois vai subindo de patamar, né? Bom, Jonas, é por aí, né? É uma longa caminhada. Hoje eu tenho 10 anos de ministério, 10 anos que eu estou na presença de Deus. É uma longa caminhada, né? Primeiro você tem que servir. Eu continuo servindo. Tem pessoas que chegam no evangelho agora já quer já cair de paraquedas, já almeja grandes postos, grandes posições, já quer ser demais. Basta Jesus ser na nossa vida. Entendeu? E ali o Senhor começou a capacitar, foi capacitando na palavra, foi capacitando nos dons espirituais, né? Ali Jesus começou primeiro a dar indícios desse chamado, usando até mesmo outros vasos que ele estava me ungindo para poder cuidar de um rebanho. Deus começou a falar muito sobre isso. Eis que eu estou te ungindo para cuidar de um rebanho. Eis que eu estou te dando um rebanho. E eu sempre não quero, sempre rejeitando. Quando eu era da outra igreja mesmo, sempre rejeitando. Aí, depois que Deus veio falar comigo, realmente ali entrou na minha visão, nos meus sonhos, e falou comigo claramente, ali eu tive certeza e aceitei, né, o chamado de Deus. Glória a Jesus. E é isso. E quando Deus chama, Ele usa os seus vasos, né, para confirmar, para poder seguir ali toda a liturgia bíblica, o parâmetro bíblico. Glória a Deus. Vamos ver mais aqui. Pessoas que já foi casada, pode casar de novo? De forma nenhuma. Segundo a Bíblia Sagrada, segundo a palavra de Deus, o casamento é um contrato vitalício. O que é um contrato vitalício? Até que a morte os separe. É igual à fundação da IMDB. A fundação da IMDB está lá na fundação, né? Nos registros da IMDB. Ou seja, eu sou o presidente da igreja por um contrato vitalício, até minha morte. Ou então que eu renuncie. Ou se eu renunciar, ou se eu morrer. Assim é o casamento, é contrato vitalício, segundo a palavra de Deus, e até que a morte vos separe. Entendeu? É complicada essa questão do casamento aí. Mas a verdade bíblica é esta. Deixa eu ver isso aqui. Sou careca, posso tomar remédio para evitar a queda de cabelo? Pô, não vejo problema nenhum. Se é uma questão, se tem uma necessidade, né? Se é um problema aí físico, né? Na saúde capilar do irmão, não há nenhum erro o irmão tratar dessa saúde capilar. Entendeu? Glória a Deus. Pastor Tiago, fazer exercícios em casa é pecado? Isso vai depender qual o resultado que você está querendo obter. Essa questão do exercício vai depender do resultado que você quer obter. Que resultado você quer? Você quer ficar musculoso? Você quer... Não faz sentido com o evangelho. Não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Entendeu? Você se render a esse molde,
mundano, a essa exigência mundana. Mas se você está fazendo em casa para a sua saúde, para seu melhoramento físico, né? Para manter o seu físico, é lícito, entendeu? Isso vai depender do resultado que a pessoa está querendo obter. Minha filha, deixa eu ver aqui. Minha filha era solteira, casou com um homem divorciado, ou casou com um homem casado, a verdade é essa. Ela era solteira, casou com um homem casado. Segundo a Bíblia Sagrada, esse homem não é dela. Ela era solteira, casou com um homem já casado, divorciado, mas é casado para Deus. Esse homem nunca foi dela. Na verdade, ela tem que sair desse relacionamento aí, porque ela está com um homem que não é dela, um homem casado, para ela ser livre, para ela casar com quem ela quiser. Porque esse casamento dela aí, para Deus, não vale. Ele é marido da outra. Ele é carne da outra. Ele é um só com a outra. Louvado seja Deus. Tatuagem não tem nada a ver com o cristianismo. Tem um monte de pastor aí liberando tatuagem, aprovando tatuagem. São pastores mundanos. A verdade é essa, irmãos. São pastores mundanos que se conformaram com as condutas deste mundo. São pastores mundanos que não estão preocupados em ensinar o povo o caminho para o céu. Entendeu? Louvado seja o Senhor. São pastores, pode ver que são pastores mundanos, vaidosos, cheios de vaidade, entendeu? Cheio de sujeira na vida deles. Observa para vocês verem. Por que a tatuagem é pecado? Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você não deve fazer marca no seu corpo. A tatuagem, se você olhar no Velho Testamento, ela tinha... Por que eles faziam marca no corpo? Por que eles tatuavam o corpo? Para fazer ligação por causa dos mortos. Tinha ligação com, ou seja, com questões pagãs, com paganismo. Entendeu? Ligações com mortos. E o que Jesus disse? Deixa os mortos sepultar os mortos. Então a tatuagem nada a ver com o evangelho, nada a ver com o cristianismo, nada a ver com cristão. Não caia nesse negócio de tatuagem, meu irmão. Não caia nisso. Você que já fez, Deus te perdoa. Se mantenha agora, se não dá para tirar, não faça mais. Não faça mais. Entendeu? Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, nas relações íntimas, é só mamãe e papai? Esse é mais um absurdo. Esse é mais um absurdo que pessoas às vezes leigas, sem nenhum tipo de conhecimento bíblico, sem uma boa leitura bíblica, ou embasamento, ou entendimento bíblico, vem trazer essas alucinações na vida das pessoas, trazendo até mesmo escândalos para o evangelho. Se você for ler lá, né, o livro de Cantares, você vai ver todo o cortejo de Salomão para a sua esposa. Tinha todo um cortejo, toda uma intimidade, entendeu? Então casamento é intimidade, é você e sua esposa. O que você não vai levar para o seu casamento é o quê? O que você não vai levar para o seu casamento é essa depravação, sabe? Você não vai levar para o seu casamento esses moldes da prostituição, da impureza, da imundícia. Você não vai levar isso para dentro do seu casamento, entendeu? Você não vai fazer da sua esposa uma prostituta e você não vai fazer do seu marido um cafetão, né? Não é nem esse o termo que eu deveria usar, né? Entendeu? Então a questão da intimidade no casamento é você e sua esposa. É você e sua esposa. Vocês têm o Espírito Santo. O Espírito Santo,
o Espírito Santo, ele vai mostrar o que agrada, o que desagrada a Deus. Ele vai mostrar até onde pode ir. A palavra é essa: você não vai levar para dentro do seu casamento a imoralidade sexual, que o seu leito seja conservado sem mácula. Você não vai levar a imoralidade sexual para dentro do seu casamento. Mas ali, você, sua esposa, dentro do quarto, vocês podem ter a intimidade de vocês ali, desfrutar de uma intimidade, desfrutar de um bom relacionamento, tá? Glória a Jesus. Bom, se quem pensa que o sexo é só para ter filho, então você se considera um animal. Você pensa que o relacionamento sexual com a sua esposa é só para ter filho, então você está chamando a sua esposa de cachorra e você de cachorro, porque é só os animais que fazem só para poder procriar. Agora, o ser humano, ele é dotado de sentimentos. O ser humano tem sentimentos, afeto. Você pode desfrutar, sim, de uma boa relação sexual com seu marido, com a sua esposa, para manter o afeto. Está escrito em 1 Coríntios. Vamos lá. Glória a Deus. Será que eu vou ter que abrir a Bíblia para ficar falando essas coisas? O que está escrito lá em Coríntios? Coloca para mim aí, ó. Está escrito assim, ó: não vos priveis um ao outro, a não ser por consentimento mútuo, ou seja, que haja acordo para vocês se separarem para oração e jejum, mas que não dure muito tempo. Lá explica direitinho, para vocês vigiar por causa da incontinência. O que é incontinência para você? Ficar sem. Para vocês não ser tentado pelo diabo, não ser tentado pela vossa carne. Coloca para mim aí capítulo e versículo desta mensagem, deste versículo aí que eu estou falando. Coloca para mim aí. Glória a Deus. Coloca aí para o pessoal ver. Eu estou com a outra Bíblia aqui. Quando a Bíblia não é sua, é complicado, né? Vamos lá. Coloca para mim alguém aí. 1 Coríntios 7. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 7. Deixa eu achar. 7. Vamos ver aqui. Verso 3, 4, 5. Não vos priveis um ao outro. Aqui, ó. Ó, vamos lá. Capítulo 7. Questões sobre o matrimônio. Ora, quantas coisas que me escrevesses, bom seria que o homem não tocasse mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Por causa de quê? Da fornicação. Sexo fora do casamento. Aí está falando que Deus então criou o casamento. Cada um tem a sua própria mulher, cada um tem o seu próprio marido. Cada uma tem o seu próprio marido. A mulher não tem poder sobre o corpo, mas tem o marido. E da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o corpo, mas tem a mulher. Ou seja, o marido consegue, com o afeto, com o carinho, fazer a mulher ter vontade. Não quer dizer isso que é para forçar a mulher. Não, eu quero agora, você tem. Não é assim. Quer dizer, se a mulher não tem poder no seu corpo, o marido não tem poder no seu corpo, quer dizer que o marido, ele tem essa... Eu não vou chamar de unção de Deus, não. O marido, ele tem essa graça para fazer a mulher ter vontade. Ela não vai dominar o seu corpo. E ela vai ter também esta vontade de estar com ele, de coabitar com ele. A mesma coisa a mulher, ela tem esta graça para fazer o seu marido ter vontade e coabitar com ela. Então essa graça não é para forçar. Esta graça, né? Ó, para você ver que sabedoria de Deus. Essa graça no casamento que Deus deu
Não é para forçar a mulher ou forçar o homem. É uma graça. Meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Olha o que o Espírito Santo está me ensinando aqui agora para ensinar para você aí, casal. É uma graça que Deus deu no casamento. Olha aqui, ó. Ora, a mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem um marido. Mas esse poder que o marido tem no corpo da mulher, não é para forçar ela. Não é para ela estar disponível a hora que ele quer. Não. É uma graça que Deus deu para o marido, para tratar ela bem, com afeto, com amor, com carinho, para fazê-la também sentir o mesmo por ele. E vice-versa. Eita, glória a Deus! Que sabedoria que deu agora o Espírito Santo para nós. Louvado seja o Senhor. Aleluia. O marido pague à mulher a devida benevolência, e a mesma sorte a mulher ao marido. O que significa benevolência? O que significa? Pesquisa para mim, escreve aí, rapidinho. Qual o significado exato de benevolência? Eu vou provar para vocês que não é forçar. Tem muito malandro aí, muito marmanjo. Ah, minha mulher não quer nada comigo. Eu vou procurar ela, ela não quer nada. Eu já vi isso demais. O tanto de homem que já reclamou comigo. Eu procuro minha esposa não quer nada comigo. Mas o dia todo você tratou ela mal. O dia todo você xingou. O dia todo você foi machão. O dia todo você foi fodão, bravão. E de noite quer que ela cede para você. Pelo amor de Deus. Aqui, ó, benevolência, bondade, ânimo. É o que eu falei, graça. Tá vendo aí? Louvado seja o Senhor. Tá? Glória a Jesus. Então é isso, benevolência. Tá aí, ó, bondade, ânimo. Tá vendo? Então, como que a mulher vai ter ânimo com o cara que maltratou ela o dia todo? Como que o homem também tem sentimento, vai ter ânimo com a mulher que ficou o dia inteiro, aí bagunça o casamento. Então, pague a benevolência. Olha aí, ou seja, tem que estar animado. Benevolência é ânimo, bondade. Tá vendo? Que tremendo. Não está falando nada de a força, né? Que tem que ser assim. Jeová está falando. Glória, estamos com quase 700 pessoas. Olha que maravilha. 700 pessoas aprendendo com o Espírito Santo de Deus. Que ensino tremendo, maravilhoso. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Não vos priveis, olha o verso 5, um ao outro, senão por consentimento mútuo, ou seja, acordo, por algum tempo. Então quer dizer que o sexo não é só o sexo entre casais casados, casamento. Não, eu tenho maior liberdade de falar sobre isso. Para mim, super tranquilo, sou maduro para falar sobre isso. Tá? Então aqui, ó, não vos priveis um ao outro. Tá falando de quê? De sexo, de relação íntima, de relação conjugal, carnal. Aqui, ó, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, ou seja, por algum tempo, para vocês aplicar ao jejum e à oração. Tá falando, olha o que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que o casal casado não deve ficar sem sexo, a não ser para se separar ao jejum e à oração. Ou seja, a não ser para se separar para Deus, para buscar a Deus, a graça, a unção de Deus. Mas também fala aqui como que é essa relação, benevolência, ânimo, bondade. Não é assim a força. Entendeu? Que assunto maravilhoso, meus irmãos. Que assunto tremendo. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente. Olha aí, o casal que não tem relação íntima,
que acha que esses são animais, que é só para procriar, só para gerar filho. Pastor foi curado da Covid, mais uma vez, graças a Deus. Depois ajuntai-vos outra vez. Aí, a Bíblia está mandando o casal ajuntar, se separar para oração, para o jejum, mas vigiar e se ajuntar de novo. Então quer dizer que toda vez que o casal se ajuntar e coabitar um com o outro, sendo uma mulher fértil e um homem fértil, vai gerar filho? Agora entra a questão da fé. Eu, pastor Tiago Souza, de forma nenhuma eu sou contra evitar filho. Eu não tenho base bíblica para ser contra isso. A única base bíblica que as igrejas usam é aquela parte que Deus mandou Onã. Houve um homem por nome de Onã. Acha para mim aí o capítulo e versículo que nós vamos lá discutir esse assunto também. Eu vou lá para abrir para vocês esse assunto. Glória a Deus. Como não? Gênesis 38. Vamos lá, servo. Vamos lá, servo. Vamos lá, servo. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem que saber interpretar a Bíblia Sagrada, meus irmãos. Tá gostoso o ensino? Compartilha, divulga. O ensino tá bom. Tem muita gente aí, tem dúvida. Entendeu? Judá e Tamar. Vamos lá. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por sua mulher e entrou a ela. Aqui é o que? Entrou a ela. Aqui tomou-a por sua mulher. Aqui é a relação íntima, né, do casal. E ela concebeu e deu à luz um filho, o qual chamou de Olha a história. E tornou a conceber e deu à luz um filho, o qual chamou de Onã. E continuou ainda e deu à luz um filho, o qual chamou de Sela. E Judá estava em Quezibe quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, cujo nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então Deus matou porque era mau aos olhos de Deus. Deus foi lá e matou. Para quem fala que Deus não mata, né? Por que Deus matou o assaltante do monte? Olha aqui a resposta. Porque ele foi mau aos olhos do Senhor. Havia alguns servos de Deus que estavam lá no monte orando, jejuando, sacrificando a Deus, adorando a Deus. E esse homem foi lá assaltar, né? Prejudicar quem estava adorando ao Senhor. Desobediência. Aí Deus matou. Deus matou Agora eu quero que o Senhor vai dizer. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão, casa-te com ela. Olha isso, toma a mulher do teu irmão, casa-te com ela e suscita descendência ao teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. Por isso aconteceu o quê? Olha aí, ó. Veja bem. Qual que era o propósito aqui dele tomar a mulher de seu irmão? Para quê? Para gerar descendência. Isso era uma ordenança de Deus. Se morria alguém ali da família, morria ali o marido, aqui ó, os filhos, né? Morreu ali o seu irmão, o outro irmão, aqui ó, e disse a Judá, então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão, casa-te com ela e suscita descendência ao teu irmão. Não está falando só de sexo aqui, está falando aqui de gerar filho, está falando de descendência. Agora lá onde é que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 7, verso 5, está falando o que lá? Está falando lá que o homem e a mulher só devem se separar de corpo para aplicar a oração e o jejum.
Fora isso, o homem e a mulher podem ter relações sexuais, não só para procriar, não só para gerar filho. Olha que ensino tremendo. Agora olha o que vai dizer aqui, ó. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. Por isso aconteceu que, quando entrava a mulher do seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência. Olha o objetivo. Ele não quis cumprir ali um mandamento. Ele não quis ali obedecer uma cultura, até mesmo uma cultura bíblica. Uma cultura bíblica daquela época. Era dever dele. Era obrigação dele, da descendência, aleluia, ao seu irmão. Ele tinha obrigação de dar descendência àquela família. Então, qual que foi o erro aqui? O erro foi não querer, o orgulho. Ele não quis dar descendência ao seu irmão. Foi por causa disso. Foi por este motivo que Deus vai matá-lo. Aqui, ó. Derramava o sêmen na terra para não dar descendência ao seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também Deus o matou. Por que Deus o matou? Qual o motivo que Deus o matou? Porque ele não quis dar descendência ao seu irmão. Não está só relacionado ao fato de evitar o filho. Não é essa a questão. Está relacionado a uma cultura da época, a um mandamento da época, que era dever dele, era obrigação dele, era cultura da época. Ele tinha que dar descendência ao seu irmão. Hoje é assim? Hoje é assim? Ah, eu morri. Quer dizer que o meu irmão tem que entrar na minha esposa para poder dar descendência também. Morri, não gerei filhos. O cara morreu, não gerou filhos. Aí o irmão tem que assumir a esposa de seu irmão e coabitar com ela para ela poder gerar filhos. Não. Então essas questões cerimoniais, louvado seja Deus, culturais da época, isso não faz relação a nós. Isso nada tem a ver com nós. Deus matou ele porque ele não obedeceu uma questão da época. Isso não é para a nossa época. Isso não é para a nossa época. Isso não é para a sua época. Você morreu aí, não gerou filhos na sua esposa. Aí o seu irmão tem, ele é dever dele, é obrigação dele se juntar com ela e coabitar com ela para poder gerar filho, porque é obrigação do seu irmão da descendência, porque você morreu. Não, entendeu? Agora é uma questão de fé. Eu como igreja, eu como líder espiritual, eu não posso exigir do meu rebanho isso. Preste atenção. Há pessoas que têm fé e vai orar. Deus abre madre, Deus fecha madre. Louvado seja Deus. Deus, você vai ver na palavra de Deus, Deus abrindo madre. Eu não vejo Deus fechando madre. Me dá uma referência bíblica aí. Eu vejo Deus abrindo madre que estava fechada. Eu vejo na palavra de Deus, Deus abrindo a madre de Ana, Deus abrindo a madre de Sara. Eu vejo Deus abrindo madre. Mas quem tem fé de orar para Deus fechar madre, quem tem fé de orar para Deus fechar madre, isso é uma questão de fé de cada pessoa. Isso é uma questão de fé de cada pessoa. Eu não tenho direito de exigir que um casal casado da minha igreja tenha a fé que eu tenho. Eu não tenho esse direito de exigir que um casal casado da minha igreja tenha a fé que eu tenho. Tem casal que vai ter fé de orar, de ter uma vida com Deus, uma relação com Deus, uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, que Deus vai ali e vai trabalhar naquela fertilidade, ele vai fechar a madre, tá? E não venha com essa desculpa, porque não pode evitar o filho, porque não sei o quê. Peraí, evitando ou não, aonde está o poder de Deus?
Aí você está minimizando o poder de Deus. Evitando ou não, se Deus quer dar filho para alguém, Ele é soberano, sim ou não? Ele é poderoso, sim ou não? Deus não está sujeito a meios que o homem vai usar para evitar. Ou seja, a vontade de Deus prevalece. Como que o homem vai evitar a vontade de Deus? Quem está entendendo? Há muitos casos de pessoas que evitam filho e engravida. E aí? Foi a vontade de Deus. Eu não concordo que o mundo que nós vivemos hoje, eu não concordo que a Bíblia, não é só eu que não concordo, a Bíblia não te obriga, no mundo que nós vivemos hoje, a Bíblia não te obriga a gerar 6, 7, 8, 9, 10 filhos, porque quando você vê o princípio bíblico de Deus mandar o homem procriar, dar fruto, você vai ver que a terra estava vazia. Deus fala, enchei a terra. A terra estava vazia. E hoje? A terra está vazia hoje? Segundo os estudos, vai faltar comida. Segundo os estudos, vai faltar comida. Segundo alguns estudos, a China já armazena 60% de toda comida que tem no mundo. Em alguns anos vai faltar comida. Você quer pôr 10 filhos, 6, 7, aí é um problema seu. Eles vão passar fome. Eles vão morrer de fome. Tá? Não vou aprofundar muito nesse ensino, não. Eu tenho total tranquilidade na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, que a Bíblia não obriga ninguém a gerar filho. Isso você pode ter certeza. A Bíblia não ordena ninguém gerar filho. Aí, não quer gerar filho, que não case. Nada a ver. Se você casou, tem uma esposa, tem um marido, você não tem dever de gerar filho. Você não é obrigado, pela Palavra de Deus, nos dias de hoje, atual, gerar filho. Você não é obrigado. De repente é um casal de missionário que se separou para a obra de Deus, vai viver viajando para baixo e para cima, pregando evangelho, fazendo a obra de Deus. Isso aí são fardos pesados, que lá no passado colocaram sobre muitos. Fardos pesados que lá no passado os pastores colocaram em seus membros. Aí você via lá membros, mulheres com 6, 7, 10 filhos, passando fome, com maior luta para cuidar dessas crianças, e pastores com 1, 2, 3 filhos. Engraçado, né? Quer dizer então que Deus responde só a oração do pastor. Deus responde só a oração daquele homem de Deus ali, né? Agora, dos membros da igreja, Deus não responde. Deus só atende o pastor. Só o pastor orou a Deus, e Deus fechou a madre da esposa dele, e ele gerou 2 filhinhos, 3 filhinhos. Agora os membros não. Os membros foi uma escadinha, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Antigamente tinham até 15, 16. Entendeu? Então a questão de fé de cada um. Quem tem fé, ora a Deus. Deus é poderoso para fechar e para abrir. Quem não tem este tipo de fé, não é nenhum pecado adotar meios que inibe que você possa ter um relacionamento saudável com sua esposa, e adotar meios que inibe ou retarda esse tempo. Às vezes é um casal recém-casado, casou agora, não planeja ter filho agora. Eu apoio gerar filho com planejamento familiar. Eu apoio. O casal deve sim ter um planejamento familiar. Não é sair colocando filho no mundo de qualquer jeito, não. Eu apoio 100% planejamento familiar. E quem estiver fora, você não precisa concordar comigo. E você concordando ou não, não vai mudar a minha opinião e nem vai mudar os preceitos bíblicos. Louvado seja o Senhor. Amém? Então é isso aí. Glória a Jesus. Os mais conservadores, né?
os fariseus vão ficar bravão. Glória a Jesus. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Aí, tá vendo? Deus fechou a madre de Ana. Ou seja, ela já tinha a madre fechada. Deus fecha a madre e abre madre, sim, com certeza. Mas você não vai ver na Bíblia, o que eu quis dizer? Alguém orando para fechar a madre. Tem isso na Bíblia? Alguém orando para Deus fechar a madre. Tem? Não. Você vai ver madres que foram fechadas por livre e espontânea vontade de Deus. Você não vê alguém na Bíblia orando: ó Senhor, eu não quero filhos, fecha minha madre. Não tem. É isso que eu quis passar. Você vai ver pessoas orando para Deus abrir, porque Deus já tinha fechado antes, por vontade própria. Por vontade própria, Deus tinha fechado. Então essas pessoas oraram para Deus abrir a madre. Hoje você pode orar para Deus abrir, para Deus fechar? Pode. Mas e quem não tem fé? E quem não tem essa relação, esse relacionamento com Deus para orar e Deus fechar? Vai ficar fazendo neném um atrás do outro? Nos tempos que vivemos? Vai de cada um, tá? Louvado seja o Senhor. Não vem falar para mim que tá evitando filho, que tá matando, que tá sendo homicida. Deus matou Onã, não é porque Onã foi homicida, não. E ele não foi. O que ele jogou fora foi sêmen, semente. O que ele jogou fora foi semente. Um exemplo, se essa planta aqui dá uma sementinha, essa sementinha não é uma vida. Se eu enterrar a semente na terra, vai germinar, vai nascer, vai dar fruto. Se eu não enterrar, jogar fora, não vai, é uma semente. Sêmen é semente. Onã, entenda, Onã foi morto porque ele desrespeitou uma vontade daquela época. Um preceito daquela época, uma cultura daquela época, que era o que? Um mandamento daquela época, que era o que? Do irmão assumir a mulher do outro irmão, do irmão que morreu, para poder dar descendência. Então é por causa do motivo da descendência, tá bom? Glória a Jesus. Pastor, sou casado, decidi, não quero filhos, decidi fazer a obra de Deus, decidi viver no campo missionário. Deus não vai te obrigar a ter filhos. E se Deus tiver propósito de dar filho para vocês, Deus vai mostrar, Deus vai falar, Deus vai dar visão. Deus não está condicionado, Deus não está condicionado ao meio que o homem usou para impedir, entendeu? Desde que não seja aborto, porque aborto é pecado, isso é óbvio, né? Já gerou ali, já fecundou, já é uma vida, Deus já chamou a existência. Aborto é óbvio que é pecado, entendeu? Agora, planejamento familiar, não tem pecado nenhum nisso, tá, meus irmãos? Glória a Deus. Gênesis 20:18. Pois o Senhor havia tornado estéreis o ventre de todas as mulheres na casa de Abimeleque por causa de Sara, a esposa de Abraão. Deus tornou elas estéreis por causa de Sara, a esposa de Abraão, tá? Deus que tornou, não foi elas que oraram, não foi alguém que orou pedindo para Deus tornar estéril. Deus tornou elas estéreis por causa de Sara, a esposa de Abraão, porque Deus tinha propósito com Abraão e Sara. Deus ia dar descendência para Abraão e Sara. Entenda o contexto, entenda o propósito, tá? Louvado seja Deus. É isso aí. Vamos falar de outra coisa agora.
Vamos lá. Então eu não condeno isso, irmãos, e nem a Bíblia condena, entendeu? Não tem nenhuma outra base. Vamos lá. Tá. Questão do segundo casamento. Alguns usam a questão do adultério para separar e casar de novo. Tá. Alguns usam, ok. Alguns usam, houve traição, houve adultério, aí pode separar e casar de novo. De forma alguma. Aonde eles se baseiam? Eles se baseiam no fato aonde perguntaram para Jesus se era lícito repudiar a mulher e tal e tal e tal. Jesus disse que a não ser por causa, existe dois verbos grego, porneia e morcheia. Jesus disse, a não ser por causa de porneia, que é prostituição. Jesus não disse, a não ser por causa de moicheia. Moicheia é adultério. Adultério tem no casamento legal. Jesus disse, a não ser por causa de porneia. Porneia é o quê? Prostituição. Prostituição não é cometido em casamento legal. Prostituição é cometido em um noivado, em um namoro, como diz nos dias de hoje. Prostituição é cometido quando não há um casamento legal. Foi o caso de José e Maria. Eles chamavam Jesus, os fariseus chamavam Jesus de filho de porneia, filho de prostituição, tá? Então, quando José viu que Maria estava barriguda, estava grávida, ele intentou deixar Maria. Eu vou explicar, tem todo um enredo para eu explicar a você sobre isso. Vamos lá, para ficar claro de uma vez por todas que não existe segundo casamento e não existe motivo que te aprova, que te autoriza a separar e casar de novo. Vamos lá? Vamos lá, olha só. No tempo passado, quando a questão de casamento, nos tempos bíblicos, era assim. Quem que decidia o casamento de uma mulher com um homem? A família. Era a família que decidia. Não era só por sentimento. Havia questões, sim, de sentimento do homem bater o olho e amar a mulher, e a mulher também amá-la. Mas tinha que ter uma concordância da família. Tanto é que você vai ver Isaac trabalhar, foi Isaac, não foi? Que trabalhou anos para poder merecer Rebeca. Sim ou não? Estou na Bíblia ou fora da Bíblia? Isaac trabalhou anos, deu anos de trabalho para poder pagar ali pelo casamento. Foi Jacó? Foi Jacó, né? Foi Jacó. Pois é, estou na Bíblia, foi Jacó. Jacó que trabalhou anos. Isso, fazendo confusão. Veja só, então era assim. Era assim. A família decidia ali. Ou então, se não fosse questão de decisão familiar, o homem tinha que procurar a família daquela moça. Tinha que procurar a família daquela moça. E ele tinha que pagar um dote. Isso. Ele tinha que pagar um dote por aquela mulher. Porque a mulher era vista como uma joia. O pai não ia entregar a sua joia. A família não ia entregar a sua joia. Olha como que era, irmãos. Então, o rapaz que estava interessado na moça, ele tinha que pagar pelaquela joia. Olha que tremendo. Ele tinha que pagar para aquele pai, para aquela família. Ele tinha que dar algo em troca. E isso depende de ponto de vista. Hoje, se um homem for oferecer alguma coisa para a família da moça ou para o pai da moça, na nossa cultura, vai falar o quê? Que está fazendo troca, né? Ah, mas está trocando mercadoria. Aí depende de ponto de vista. Aí algumas culturas vai ver a mulher como mercadoria de troca. Em outra cultura vai ver assim,
Pô, o cara casou com a moça lá, tirou ela de casa, pegou aquela joia lá daquela família e não pagou nada. Não deu nada em troca. Então quer dizer que ela não vale nada? Tá vendo o que é moeda de troca? É questão de ponto de vista e cultura. Em algumas culturas é tremendo. E algumas culturas vai falar que é troca, né? Tá fazendo troca, tá dando um dote pela moça e não é pelo sentimento, é pelo valor. Então, uma troca. Em outra cultura, a pessoa já vai entender o seguinte: poxa, foi lá, casou com a menina, aqui no Brasil, por exemplo, né? Olhou, gostou, glória a Deus, vai lá e casa, não deu nada, não pagou nada, não arrumou nada. Aí vão entender, na outra cultura lá, eles vão falar o seguinte: poxa, então quer dizer que a moça não vale nada. Então é questão de ponto de vista em relação às culturas. Então na cultura da época, o homem, ele tinha que pagar um dote, e ele tinha um ano, preste atenção para você entender a relação de José e Maria, que é a base que os falsos profetas usam para aprovar segundo casamento. O homem tinha um ano, eles iam lá, firmavam o acordo, estava firmado o acordo do pretendente, do noivo, com o pai da noiva, firmou o acordo. Para aquela família, para a família, estava noivo. Para a família, naquela cultura, já estava firmado um casamento. Já tinha ali já um contrato já de um casamento. O que é oficializar esse casamento? Só daqui um ano. Esse homem ia ter que trabalhar, ele tinha um ano para trabalhar, para arrumar casa, para arrumar moradia e para correr atrás do dote, ou seja, do valor, para oferecer à família da moça, para ele poder levar, porque a moça era tida como uma joia rara. Então, para ele poder levar aquela joia rara daquela casa, daquela família, ele tinha que pagar por aquela joia rara. Então, ele tinha um ano, fez ali um contrato bonitinho com a família, oficializou tudo certinho ali, muito forte, muito forte. Por isso que Jacó trabalhou 7 anos para poder merecer Raquel. Ele gostou de Raquel e trabalhou 7 anos para poder merecer ela e coabitar com ela, casar com ela. Então as famílias não entregavam assim as suas virgens assim. Os pais não entregavam assim. Entendeu? Olha que mistério. Aí tá. Então ele tinha um ano para poder levantar o dote, o valor e pagar. Ele tinha um ano para poder arrumar casa, residência, moradia. E só depois de um ano, só depois desse prazo, é que ia oficializar o casamento, que eles iam ter toda a relação, toda a intimidade e oficializar o casamento. Nesse prazo de um ano, se acontecesse, por exemplo, uma prostituição, se a moça se deitasse com outro homem nesse prazo de um ano, ela ia ser chamada de adúltera. Ela ia ser chamada de adúltera, mas o casamento ainda não estava oficializado. O casamento ainda não estava oficializado, era só depois de um ano. Então, ou seja, não era, louvado seja Deus, por exemplo. Então, de repente, olha o que acontece. José agora tem o prazo de um ano, né? Foi lá, fez o acordo. Ele tem o prazo de um ano agora, para ele poder pagar o dote por Maria, para ele poder arrumar casa e tal. Aí, de repente, Maria aparece grávida. De repente, Maria está grávida. José viu aquilo e segundo a cultura, porque já tinha um contrato de casamento, mas eles não tinham coabitado ainda. Ele não tinha tomado Maria como sua mulher ainda. Era um contrato ali com a família. José vê Maria barriguda. Ele fica agora, nossa, se o pessoal vê aí, se o pessoal ficar sabendo,
ela vai ser tida como adúltera. Ela vai ser tida como adúltera. E diz a Bíblia que ele pretendia deixá-la secretamente. Sim ou não? A Bíblia diz que ele pretendia deixá-la secretamente, para que ninguém ficasse sabendo. Ou seja, aqueles 1 ano ali que ele tinha, ou seja, ele ia lá até o pai dela, a família dela, e falou: ó, não quero mais, entendeu? Esse é o prazo de 1 ano que eu tenho para oficializar esse casamento. Não, não quero saber disso não. Não quero mais, vou partir para outra. Ele tinha esse direito. Não tinha oficializado ainda o casamento. E ele pretendia deixá-la secretamente. Ele podia? Podia. Não havia oficializado o casamento. Era como se fosse, era um noivado, a espécie de um noivado. Era um noivado. Um contrato de noivado. Estavam prometidos um ao outro. E ali, ele pensa deixá-la secretamente. Aí o que que acontece? O anjo do Senhor, Gabriel entra na visão de José. E o que Gabriel disse para José, o anjo do Senhor? Não temas, José, em tomar Maria como sua esposa. Então ela ainda não era esposa. Estava ali num contrato de noivado, ele tinha um período de 1 ano para tomá-la como esposa, para poder correr atrás do dote, correr atrás de casa, preparar tudo. Ou seja, ele tinha que ralar. Quem dera fosse assim hoje, hein? O cara olhou para a menina, gostou e vai correr atrás, vai ter que ralar, preparar a casa só para depois casar. É o certo, irmão. É o padrão bíblico mais correto. Vamos concordar assim? Não temas, José, em tomar Maria como sua esposa. Não, pode oficializar o casamento, toma ela como sua esposa. Porque o que está nela a ser gerado é do Espírito Santo. José acreditou na visão. José tomou, né, como veracidade o recado do anjo ali. Por isso que ele faz o quê? Ele vai lá para a casa de Raquel, acho que é isso. Vamos ver aqui. Vamos conferir. Ele toma Maria e vai lá para Raquel. Vai lá para a casa de Raquel e quando Maria encontra com Raquel, o menino que está na barriga de Maria e lá na barriga de Raquel também, o menino que está na barriga de Raquel começa a pular, começa a saltitar. Então, tanto Raquel como José, eles entenderam Isabel, estou confundindo os nomes, Isabel. Então, o menino que está no ventre de Isabel começa a pular, a regozijar, e eles entendem que o que realmente o que está ali dentro do ventre de Maria é do Espírito Santo de Deus. Olha que tremendo. Aí o que Isabel vai dizer? Vamos lá na palavra. Olha aqui, ó, vamos lá, rapidinho. Aqui, ó. Glória a Deus. Rapidinho. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, tá vendo? E não a conheceu até que deu à luz seu filho, tá vendo? Ele recebeu ela como esposa, mas não teve, olha isso, irmãos, não teve nenhuma relação com ela enquanto ela não deu à luz a Jesus Cristo. Olha que tremendo isso. Então Jesus Cristo nasceu sem pecado nenhum, tá? Aqui já parte para visitas. Vamos lá para Mateus, aqui não está descrevendo com muita precisão. Vamos aqui para Marcos ou Lucas, para ver esta parte aqui que eu estou passando para vocês, que é muito linda, essa parte. Quer ver? Marcos. A palavra de Deus é maravilhosa. Maravilhosa.
Vamos aqui, Lucas. Achei, Lucas. Lucas ele dá mais destaque, mais precisão. Tá vendo? Vamos lá. Quem tá gostando, irmãos? Tá maravilhoso, tá ou não tá? Aqui, ó. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume. E o anjo do Senhor lhe apareceu, pôs em pé à direita do altar. E Zacarias, tal. Aqui, ó, ele deu bem mais ênfase, tá vendo? O cântico de Maria, aqui, ó. Disse então Maria, aqui, ó. Maria visita Isabel. Viu o que eu estava falando? Então, quando o anjo do Senhor aparece para José e diz para ele não rejeitá-la como esposa, para onde que eles vão? E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Por que eles foi apressado? Por quê? Porque se os fariseus vissem Maria já, a barriga ia começar a aparecer. Eles iam desconfiar. Todo mundo sabia que José não tinha tomado Maria como esposa ainda. José estava atrás o quê? Do dote, trabalhando pesado para poder correr atrás, né? Do dote, para poder correr atrás de moradia, para oficializar o casamento. Aí de repente Maria ia aparecer barriguda. Então aqui, ó, eis mais que depressa, ó, verso 39 de Lucas capítulo 1. Levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Como eu tinha dito, Isabel, confundi com Raquel, os nomes parecidos, né? Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Olha isso. Meu Deus, que tremendo. Que tremendo, meus irmãos. Olha isso. Olha que maravilhoso. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Antes mesmo do Espírito Santo descer. Lá em Atos, lá no dia de Pentecostes, Isabel foi cheia do Espírito Santo. Por quê? Só de ouvir a voz de Maria, ela foi cheia do Espírito Santo e clamou em grande voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Ela reconheceu que no ventre de Maria estava Jesus Cristo. Por quê? Como que ela reconheceu? Por causa do Espírito Santo, que a encheu, e ela reconheceu na hora. Aí ela diz: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Aí Maria começa, né, a cantar o cântico de Maria. Ah, minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, e tal, e vai indo. Então eles ficaram ali, visitaram, ficaram um tempo ali com Zacarias e Isabel. Louvado seja Deus. Justamente para isso, para ocultar. Porque a barriga crescendo. Por isso que havia alguns fariseus e saduceus, religiosos da época, que quando Jesus nasceu, eles chamavam Jesus de quê? Filho de porneia, filho de prostituição. Eles falavam, até um relato, segundo um historiador bíblico, há relatos que dizia, eles falavam até que Jesus era filho de um soldado, que Maria tinha apaixonado lá por um soldado romano lá da época, e enquanto José estava trabalhando, ela coabitou com ele, entendeu? Por isso que colocavam vários apelidos, né? Colocavam vários apelidos aí em Jesus Cristo. Eu não me lembro agora, mas tinha um apelido que eles colocavam em Jesus Cristo. Então, olha que tremendo isso, irmãos. Olha que tremendo, né, o que nós estamos aprendendo aqui.
Então, José, resumindo, eu fiz esse enredo todo para vocês entenderem. José podia deixar Maria? Podia. Ele podia. Ele ainda não a tinha tomado como sua esposa. E só tomou ela como esposa depois do nascimento de Jesus. Ele não coabitou com ela enquanto Cristo não nasceu. Tá? Só depois do nascimento de Cristo que ele coabitou com ela. Louvado seja Deus. Agora veja só. Esse enredo todo, para você entender o seguinte: ele podia deixar ela, porque não tinha oficializado o casamento. É por isso que Cristo disse para que o homem não repudisse a mulher, a não ser por causa de porneia, a não ser por causa de prostituição, que é esse tempo que havia naquele tempo lá, naquela cultura, esse tempo do noivado, esse tempo que o homem estava correndo atrás do dote, trabalhando pesado para pagar pela joia, né? Pagar pela moça, para poder arrumar também casa, pois não está escrito, deixará o homem pai e mãe e unirá-se a sua mulher, e ambos serão uma só carne, não está escrito assim? Então é assim. Então nesse caso lá, como eles ainda não tinham oficializado o casamento, podia sim, ele podia deixá-la, tanto que ele intentou no coração de deixá-la secretamente. Ele podia deixar e estava livre para casar. Eles não tinham casado, oficializado o casamento. Então era nesse motivo. Agora, você casou, oficializou o casamento, juntou os panos, oficializou, está casado. Não tem escape não. Entendeu? Ah, teve traição, não importa o que teve. Você tem duas opções. Perdoar e continuar junto, ou perdoar, separar e ficar só. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Isso aqui é para a igreja, quer ver? 1 Coríntios 7, 10. Diz assim, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Paulo diz que não é um mandamento dele, é um mandamento de Deus, que a mulher não se separe do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie. Ou seja, se houver separação no casamento, que fique sem casar, ou que se reconcilie, e que o marido não deixe a mulher. Pronto. Essa é a doutrina do casamento. Casamento é um. Casamento é um. Romanos, você pode ir em Romanos também. Vamos lá em Romanos 7, acho que é Romanos 7. Ilustração do casamento. Vamos lá. De sorte que, aqui, não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Então, o que quebra a lei do casamento? A vida é um mandamento vitalício, o que eu disse desde o início. Casamento é um contrato vitalício. É uma lei que tem domínio sobre o homem todo o tempo que ele vive. Não é uma lei que o juiz ali da esquina pode quebrar. Não é uma lei que o juiz ali pode desfazer. Não. É uma lei que tem mandamento sobre o homem, domínio sobre o homem, enquanto o homem tem vida. Esta é a lei do casamento. Perdoe-me te dizer, mas é uma realidade. É a lei do casamento. Por isso que Paulo disse, bom seria que o homem não tocasse mulher e que ficasse só como eu. Porque ele sabia desta realidade. Por isso que antes de casar, tem que orar muito. Antes de casar, tem que casar pela razão, não é só pela emoção, não. Razão dos fatos, razão das coisas. Porque vocês vão ter tribulação no casamento. Paulo, porque por isso que ele disse para não casar, para ficar sozinho como ele, para poupar vocês das tribulação no casamento. Todo casamento vai ter tribulação.
Paulo queria poupar as pessoas disso. Mas o casamento é um mandamento vitalício que tem domínio enquanto tem vida. Glória a Deus. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então você está livre da lei do seu marido, não é com o divórcio. Você está livre da lei do seu marido, não é através do juiz dessa terra. Você só está livre da lei do marido se ele morrer. Se houver morte de um dos dois. Fora isso, para Deus vocês são marido e mulher, uma só carne. Paulo foi esperto, sim, Adriele. Paulo foi 10. Nota 10 para Paulo. E o que ele orientou? Se vocês não podem se conter, se vocês não conseguem se conter, vocês não se contêm as partes baixas, se vocês não conseguem segurar os órgãos dentro da calça, casem-se. Casem-se. Foi o que ele orientou. Se vocês não se contêm, não conseguem segurar os órgãos dentro da calça, é aí que entra a questão de evitar filho. Que Paulo vai dizer para o casal não se separar de corpo. O casal casado pode desfrutar de relação sexual, não só para gerar filho, não só para procriar, mas para se relacionar entre si, afeto entre si. Se vocês não podem se conter e guardar os órgãos entre as calças, casem-se. Agora, casou, a lei do casamento é essa. Que ensino tremendo. Que ensino tremendo. Casou, a lei do casamento é essa. A lei do casamento é vida. Enquanto tem vida, vida e morte. Vida é o início do casamento. Morte é o que coloca fim num casamento. Pode separar? Pode. Você não é obrigado a viver com a pessoa que te bate. Um cabra que bate, que vive traindo, safado, sem vergonha. Porque tem muito homem assim, que quer ter a sua esposa, mas quer ter outras na rua. Tem. Precisa ser liberto. Precisa ser liberto. Você não é obrigado, nem você é obrigado. Entendeu? Se há os problemas conjugais, é interessante que ambos entrem em acordo e resolvam esses problemas conjugais. Resolvam esses problemas. Que haja perdão, né, no casamento. Resolvam esses problemas. Não é ir separando assim, resolva. Mas chegou no nível que não dá para resolver, não é proibido separar. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Se tem algo que Deus odeia o divórcio. Pode acontecer a separação por causa do quê? Jesus disse, por causa da dureza do vosso coração. Moisés permitiu o divórcio. Ei, Jesus aboliu o divórcio. Jesus não permite divórcio. Jesus diz que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração. Jesus insistiu insistentemente que haja perdão, que haja conserto entre os casais. Aí por causa da dureza, Moisés deu o divórcio, ok. Aí por causa da dureza também do seu coração, pode ser que aconteça isso aí. Divórcio, às vezes casamento com agressões, né? Agressões, covardias. Aí acontece a separação. Você tem duas opções. 1 Coríntios capítulo 7, verso 10. Que se separe, se porém separar. Dureza de coração ou problemas muito grandes no casamento. Se porém se separar, que fique só, não está escrito? Que fique só, ou reconcilie. Você tem essas duas opções. Fique só, ou reconcilie. Ah, mas pastor, Deus não quer que ninguém fique só. Deus não quer um homem sozinho, uma mulher sozinha. Não é questão de Deus querer ou não. É questão de escolha sua. Deus não falou para Paulo, Paulo, fica só, não uma mulher não. Ele que escolheu. Quisera eu que o homem não tocasse em mulher e ficasse só como eu. Ele que escolheu. Casamento é você que escolhe.
Vida conjugal é você que escolhe. Se você escolheu errado, Deus não tem culpa das suas escolhas. Aí vai ter o quê? As consequências das suas escolhas. Não é questão de Deus querer. É questão que Deus tem um plano de salvação para a sua vida. E você tem, e há parâmetros, há ordenanças, há mandamentos, há crenças nesse plano de salvação. Tá? Glória a Deus. Então é isso. E infelizmente, é triste falar isso aqui. Não há base bíblica para segundo casamento. Queria todos nós que tivesse. Aí qualquer problema que tem com a esposa, não, essa mulher está enchendo o saco. Separa, arruma outra. Queríamos nós que tivesse. Qualquer problema com o marido, esse cara tá demais, não aguento mais não. Separa, arruma outro. Seria fácil. Seria fácil. Mas não é essa a forma de resolver os problemas em um casamento. Não é essa a forma de resolver os problemas num casamento. É difícil. Então, grande parte dos casamentos, eu diria 90%, foi por causa de quê? Da carne. Não conseguiu se conter. Maioria. Não orou, não fez propósito, não buscou, entendeu? Não avaliou a moça, não avaliou o cidadão. Foi pela carne mesmo, emoção, sentimento e casou. O gostar, o querer, corpo. Agora aguenta, filho. Agora, pastor, e quem está no segundo e no terceiro casamento? Segundo a inerrante, inefável, infalível palavra de Deus, está em adultério. Está em adultério. E o que diz a palavra de Deus? Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Não é uma questão de fardo pesado, é uma questão de Bíblia Sagrada. Meus irmãos. Não é brincadeira, não. Está em adultério. Veja a salvação. A salvação é para poucos. Pastor, nós estamos na graça. Eu estou lendo um livro da graça. Coríntios, Romanos. Pastor, nós estamos na graça. Hebreus capítulo 10, quer ver? Olha o que a Bíblia fala sobre a graça. Não brinquem com a graça não, meus irmãos. Não brinquem com a graça. A graça é pior que a lei. Escreve aí, a graça é pior que a lei. Pode escrever, sem dó. Escreve aí. A graça é pior que a lei. Quer ver? Deixa eu achar. Hebreus 10. Hebreus 10, versículo... Vamos aqui. Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Porque se pecamos voluntariamente, depois de receber o conhecimento da verdade, tudo que nós aprendemos aqui foi verdade bíblica. Já não resta sacrifício pelos pecados. Qual que é o sacrifício? Quem fez o sacrifício? Cristo. Antes na lei, o sacrifício quem fazia? Nós fazíamos. O homem fazia sacrifício com sangue de animais. O homem fazia sacrifício com sangue de animais. O sacrifício da graça foi com sangue de quem? Se Deus não poupava quem pecava depois de oferecer sacrifício de animais, Deus matava. Você acha que Deus vai poupar
Quem continua pecando, depois de receber o sacrifício do sangue, não é do sangue de animais, do sangue do seu filho, do sangue de Cristo. Olha o que a Bíblia diz para você. Porque se você peca voluntariamente depois de receber o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício de pecado, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Como eu disse, na lei de Moisés, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora olha aqui, ó, olha quem quebrar a lei do Espírito. Você acha que nós não estamos debaixo da lei, não? Nós estamos debaixo da lei do Espírito. O que é graça, favor e merecido? É a lei do Espírito.